No Brasil, mais da metade da população é considerada analfabeta funcional. Isso significa que, por mais que eles consigam juntar as letras, a maior parte da população não conseguem interpretar nem aplicar o que leem. E isso não é culpa delas, é culpa de um sistema educacional que nunca nos ensinou a ler de verdade. Hoje eu vou te contar coisas que ninguém nunca te contou sobre leitura e te dar dicas que vão além do óbvio. Nada de clichês aqui hoje, apesar de amar clichê. Oi, gente! Eu sou a Amanda Chagas, mas pode me chamar de Nana e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Esse canal aqui é o lugar que eu compartilho tudo que me inspira e me move. Aqui a gente fala de leituras envolventes, filmes incríveis, um toque de vida acadêmica e realidade, biomedicina, videoaulas e dicas de estudo. Ah, e se você gosta de curiosidades e casos criminais, eu acho que você também vai se sentir em casa por aqui. Vamos aos números. 29% dos brasileiros têm baixa proficiência em leitura. E pasmem, mais da metade da população não leu sequer um livro no último ano. Mas o que aconteceu? Na verdade, nós aprendemos a decodificar palavras e não pensar criticamente sobre elas. O sistema nos treina para resumir textos e responder perguntas prontas que depois vamos esquecer as respostas. Isso nos transforma em um consumidor passivo de conteúdo. E aí, o ato de ler se torna uma coisa mecânica, não algo que pode transformar sua vida. E é por isso que para algumas pessoas é muito estranho e até meio abominável alguém ter leitura como hobby, como passatempo favorito. Sendo que tem gente que acredita ser algo muito entediante, chato, maçante, desgastante, que dá preguiça e dá sono. A primeira dica de hoje é: leia buscando a discordância. Ai, Amanda, como assim e por que isso? A maioria das pessoas leem buscando concordar com aquilo e reforçar suas próprias crenças. Mas o segredo está em vez de concordar plenamente ou tomar a informação que o autor te dá como verdade absoluta, procure discordar. Em qual ponto, até onde você concorda com aquilo? Você concorda 100% com tudo? O autor te trouxe alguma evidência sobre a opinião dele? Ele tem um argumento que faz sentido para você? Que outra perspectiva poderia ser possível naquela história? A segunda dica é: troque quantidade por imersão total. Ao invés de ler 10 livros ao mesmo tempo, dê prioridade a um só. Ou ao invés de ler um livro por semana, separe um livro para você ler num espaço de tempo que faça sentido para você. Claro que isso depende do seu tipo de leitura favorita ou do que você está gostando de ler no momento. Tem livros que são super rápidos e a gente devora em um dia porque tem histórias super envolventes? Sim, mas o que eu tô querendo dizer aqui é para a gente desapegar da questão de ler por quantidade. Ou entrar em uma busca, em uma corrida com a gente mesmo, de tipo, eu preciso ler tantos livros em tanto tempo. E aí, se passa o tempo, o que foi que você aprendeu daquilo? O que foi que você absorveu? Quais são os detalhes da história? Você simplesmente esqueceu, porque você leu mecanicamente, você só queria cumprir aquela tarefa. Você não estava prestando atenção no conteúdo do livro em si. A leitura não tem a ver com a quantidade de livros que você leu, e sim com o que você conseguiu extrair dele. Tem livros de romance super clichês e bobinhos que eu passo um mês lendo e são super curtos, porque eu quero olhar o ponto de vista de cada personagem e analisar. E tem vezes que eu leio em um dia, mas não porque eu quero cumprir a leitura daquele livro. Geralmente porque a história me pegou e aí às vezes depois passa um tempo eu releio de novo. Você já teve a experiência de ler um livro uma vez e aí depois, não precisa nem ser anos, meses depois você relê e aí você vê que você se passou em vários detalhes ou que com a visão que você tem naquele momento, você consegue entender toda a problemática, né, todo o enredo de um ponto de vista super diferente do que você tinha visto antes. A terceira dica é: use o método do contrário criativo. Essa daqui eu preciso confessar que eu sempre fiz, mas eu não sabia que era um método nem que tinha um nome para isso. Que é, depois de ler um livro ou um artigo, você sentar e criar uma argumentação contrária àquela que estava presente na leitura que você fez, mesmo que você concorde com o artigo.
O que eu sei que pode parecer meio loucura, mas pra mim sempre funcionou do ponto de vista de eu crio um debate na minha cabeça e aí eu tenho que convencer alguém que o autor, as ideias presentes ali estavam erradas, mesmo que eu concorde com elas. Eu tenho que convencer aquela pessoa que aquilo ali está errado. E aí eu mesma também apresento os argumentos de por que eu concordo com aquilo. Isso funciona principalmente quando eu leio artigos, porque me ajuda a perceber lacunas de argumentação do autor e lacunas de argumentação em mim, por exemplo. Eu falo alguma coisa e falo, isso aqui não ia me convencer, nem ia convencer ninguém. O que é que eu precisava para justificar mais isso aqui ou para embasar mais isso aqui? Com isso, o objetivo é realmente entender melhor o texto, pensar mais sobre ele e, no meu caso, desenvolver a argumentação. Como eu estou sempre escrevendo artigos acadêmicos e tal, a gente precisa defender teses, a gente precisa defender nosso ponto de vista. E isso sempre ajuda a desenvolver uma argumentação. Ah, Amanda, mas você está desenvolvendo uma argumentação, sei lá, sobre uma discussão que o casal do livro que você está lendo teve, ou sobre teorias da filosofia. Não tem nada a ver com o âmbito acadêmico, sim, mas eu estou aprendendo a pensar de uma forma que eu consiga gerar argumentos que sejam funcionais, porque não adianta nada eu ter argumentos sem uma base. Eu não tenho evidências sobre aquilo, então eu preciso aprender a construir isso. A quarta dica é conecte seus gaps pessoais. Ai, Amanda, mas o que que isso significa? Todo mundo tem suas lacunas de conhecimento ou tem coisas que tem muito interesse e quer estudar sobre aquilo, mas não sabe por onde começar. Essa dica simplesmente é identificar isso e começar a ler livros ou artigos que te ajudem a preencher essa lacuna. Por exemplo, se você tem um problema com liderança e você quer ser uma pessoa que tenha essa habilidade, você vai começar a ler livros que falem sobre isso, o que vão te ajudar a resolver seu problema e são livros que para você vai ser interessante porque você está aprendendo com aquilo e desenvolvendo uma nova habilidade. Por exemplo, eu gosto muito de mitologia. Gosto muito de mitologia grega e de mitologia egípcia. Quando eu era mais nova, eu estudava muito sobre isso. De um tempo para cá, eu vim estudando menos. E aí, eu comecei a ver vídeos. E aí, eu descobri umas curiosidades novas sobre mitologia egípcia. Que eu desconhecia. Para mim, não tinha essa informação. Aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a ler livros que falavam sobre isso. Porque aí eu não estava só lendo por ler ou lendo porque eu achei legal. Eu estava lendo porque eu tinha interesse em saber mais sobre aquilo. Ao mesmo tempo que a leitura estava me fazendo bem, por todo o processo cognitivo que envolve a leitura, eu também estava adquirindo um novo conhecimento e um conhecimento que é do meu interesse. Ler com intenção de resolver um problema ou preencher uma lacuna de conhecimento, ou sobre um assunto o qual você gosta muito e que você quer saber absolutamente tudo sobre, tá? Tipo, obcecado por aquilo, torna seu processo de aprendizagem muito mais significativo. A nossa quinta dica é sobre criar um sistema de retroalimentação, que consiste em passar as informações que você está adquirindo. Essa para mim é uma das dicas mais legais, que é basicamente você ensinar alguém sobre o que você leu. Sabe quando você termina de assistir um filme e você tá super empolgado, quer indicar aquele filme para todo mundo, você começa a pensar pessoas que gostariam de assistir aquilo também, e aí você manda áudios de WhatsApp enormes para suas amigas panfletando o filme. Ok, a referência foi muito específica, talvez, porque eu faça isso. Mas é sobre você ensinar ou aplicar o que você aprendeu. E é sobre não precisar ser algo formal. Você não precisa escrever sobre, mas você pode, sei lá, postar alguma coisa no Instagram, conversar com algum amigo que tenha o mesmo interesse que você, gravar um áudio no WhatsApp. Às vezes eu tenho um grupo que eu mando áudios de coisas que eu simplesmente gostei. E aí, por exemplo, eu não tenho amigos que gostam daquele mesmo nicho de coisas que eu. Mesmo assim, eu mando. Mas vamos supor que você não queira mandar. Cria um grupo de WhatsApp lá que só tem você. E aí você conta e ensina sobre o que você aprendeu. Porque a gente sempre faz isso muito empolgado e eu acho isso muito legal. Porque aí você vai estar relembrando aquilo. Aquela informação vai estar fixando melhor. Tem aquele ditado, né, de que quem ensina aprende duas vezes.
A nossa sexta e última dica é sobre ter um ritual de leitura. Porque ler de verdade exige um ambiente que favoreça a sua concentração. Isso funciona para todo mundo? Não. Eu, por exemplo, não preciso estar no ambiente mais silencioso do mundo para conseguir ler e estar imersa naquela leitura. Às vezes eu leio no transporte, voltando do estágio da faculdade para casa, eu consigo ler em ambientes que tem muita gente, mas isso é muito de habilidade. Você vai desenvolvendo isso conforme os anos que você vai pegando o hábito de leitura mesmo e você consegue emergir no livro e no assunto sem ficar prestando atenção nas distrações ao seu redor. Mas para você que está começando, qualquer coisa vai te distrair. Qualquer coisa vai ser mais interessante do que aquele livro que você ainda não se conectou. Então, assim, escolhe um lugar tranquilo, desligue o celular. Por muito tempo eu li no celular, então eu só desativava as notificações, né? Botava lá no modo soneca e aí ele desativa as notificações. Porque você também fica lendo e aí toda hora aparece na tela a notificação e você tem que tirar, você não está se conectando com aquilo. E para algumas pessoas, estabelecer no início horários fixos de leitura também funciona. Eu, por exemplo, não tenho. Eu leio quando dá e agora eu estou tentando estipular para conseguir ler mais antes de dormir. Assim eu consigo me desconectar do celular e dar uma desacelerada e dormir melhor. Outra coisa que pode te ajudar muito é, se você não quer definir um tempo, por exemplo, eu vou ler 1 hora todo dia, tem gente que não consegue fazer isso, eu mesma não consigo. Então você estabelece metas de leitura. Por exemplo, eu vou ler 15 páginas. Pode ser 15 páginas por dia? Pode, tá ótimo. Pode ser 15 páginas de 3 em 3 dias? Também não é como se fosse um absurdo, não. Tá ótimo, você vai no ritmo que você conseguir. No meu caso, eu sempre gosto de terminar um capítulo. E aí é uma coisa um pouco complicada, porque tem capítulos que são maiores que o outro. Aí às vezes eu tô querendo dormir super, mas eu preciso terminar esse capítulo, eu preciso saber como o capítulo termina. E aí é sempre o capítulo que tem, sei lá, 80 páginas o capítulo. Sempre acontece. Mas, principalmente para quem está começando a adquirir o hábito da leitura, criar um ritual vai te ajudar a preparar sua mente, primeiro, para desacelerar, segundo, para absorver melhor as informações. Com essas dicas, você transforma a sua leitura em um verdadeiro aprendizado e não num amontoado de informações que daqui a um tempo você vai esquecer. Agora eu quero saber qual dica que você achou mais interessante. Compartilhe aqui comigo nos comentários se você tem um ritual de leitura, se você tem uma dica muito boa para quem quer começar a ter o hábito de leitura, ou sobre qual é a sua maior dificuldade quando você senta para ler. Ah, e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!